Olá, o programa Análise Direta de hoje vai falar sobre um novo conceito da autoajuda. E nós vamos mostrar como interpretar as emoções e conflitos internos para que atinjam um estado de bem-estar e equilíbrio emocional que são necessários para uma vida saudável. Quem está aqui comigo hoje é a especialista e pós-graduada em psicossomática com aprimoramento em neuropsicologia, psicologia hospitalar, psicopatologia, geriatria e gerontologia, autora de 7 livros e fundadora do Psicodicas, Marilene Ked. Tudo bom? Tudo bem, Patrícia. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, esse período de crise que nós estamos passando aqui no país tem aumentado os casos de depressão, de ansiedade? Infelizmente, sim. Isso é um dado real. O que acontece, Patrícia? As pessoas já vivem naturalmente num estado de ansiedade com essa vida moderna. É muita agitação, é um corre daqui, corre para lá. Às vezes as pessoas nem sabem por que correm tanto. E aí, associado a tudo isso, ainda vem a crise que estamos enfrentando. Nosso Brasil passa realmente por uma situação ética, moral, financeira complicada, que vai atingir diretamente o seu povo, a sua população no geral. E, atingindo a população no geral, acabam influenciando na saúde física, mental, de todas as formas, tá? Emocional, psicológica. As pessoas não estão sabendo lidar com isso. Mas por quê? Por causa das expectativas negativas. Todo dia um avalanche de más notícias. É complicado, né? Você acorda pensando, o que vai surgir hoje na televisão que vai causar uma comoção ou uma preocupação muito grande, né? Porque todo dia tem um escândalo. Exatamente, pelo menos um, isso. Né? E acaba influenciando diretamente o povo, tá? E a saúde. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas que já estão com sintomas psicossomáticos variados, problemas gástricos, dores de cabeça, falta de atenção, de concentração, estão realmente pedindo ajuda para a sua saúde? Que técnica a gente pode utilizar? Primeiro, entender que você sozinho consegue fazer muita coisa, mas não consegue mudar o mundo sozinho. Então, você tem que ver a parte que te cabe e se cuidar, se autoproteger, procurar fazer o melhor por si mesmo. Então, se você está trabalhando e o seu trabalho exige muito de você, você está praticamente vivendo profissionalmente sob pressão, procura controlar isso, porque a tensão, ela tende a subir a pressão arterial, a causar arritmias, porque tudo também vem da questão emocional, começa daí. E se você já tem uma predisposição para isso, só complica. Então, perceba, se você está vivendo um ambiente profissional de muita tensão, você tem que encontrar o seu autoequilíbrio, o seu autodomínio, a sua paz interior. Então, se o local que você trabalha não te oferece isso e você precisa dele, se prepare para ele. Então, já começa a se preparar desde manhã, para que isso não te cause sintomas físicos durante o transcorrer do dia. Ou até mesmo após o seu horário de serviço, você precisar procurar um pronto-socorro. Então, já começa desde manhã. Sabe aqueles minutinhos que costumam dizer de meditação? Eu vou encontrar o meu relaxamento, a minha forma de estar bem comigo mesmo, para que nada lá fora me atinja a ponto de eu ficar doente. Você entendeu? Essa é uma boa técnica. A meditação. A meditação, mas muitas pessoas não entendem o que é a meditação. Então, ela pode fazer uma reflexão com ela mesma. Eu não vou permitir que nada do mundo externo abale o meu mundo interno. Se eu sei que está acontecendo tudo isso e que isso de certa forma está me atingindo e acabando com a minha saúde, eu vou contrapor isso, eu vou na contramão disso. Eu vou me equilibrar.
E eu posso, sozinho, uns minutinhos antes de sair de casa, já começar com essa reflexão, tá? E mesmo se eu for pegar um trânsito, eu sei que vai estar um trânsito puxado até chegar no meu serviço, ou um ônibus lotado, já começa a pensar, isso não vai mudar o meu mundo interno, eu estou em paz comigo mesmo e vou me manter assim. Interessante isso, hein? É uma forma de se autoajudar, entendeu? Porque o caos já está formado, Patrícia. Toda essa situação no nosso Brasil, quem dirá no mundo, a gente sabe que no mundo também, mas nós estamos falando aqui do nosso Brasil, está um caos. Tá mesmo. A situação está muito séria. Esse recesso, essa recessão toda, essa situação toda que vem deixando o brasileiro muito assustado. Sabe aquela coisa, será que eu vou ter condições de pagar minha conta amanhã? Será que eu vou ser mandado embora? Eu vou ser dispensado? Porque tem muitos funcionários fazendo serviço de 3, 4. Exatamente. Então... E isso já exerce uma pressão, né? Exatamente. Sobre o profissional, não? Lógico, a pessoa já vai trabalhar preocupada se naquele dia ele vai ser dispensado, ele vai ser demitido. Isso é muito sério para a saúde emocional, psicológica. Isso pode levar, sim, a longo prazo a um quadro de depressão, tá? Então, nós começamos aí com uma ansiedade, uma expectativa negativa, o que pode acontecer, como será esse porvir, ele é negativo, como vai ser isso? E tudo isso, a longo prazo, pode, sim, desencadear numa depressão, numa síndrome do pânico. O medo é tão grande, o pavor é tão grande, a pessoa não sabe controlar isso. Ela não consegue muitas vezes, então tem que ser um exercício diário, essa reflexão, eu vou viver em paz comigo mesmo. Respirar profundamente, eu inspiro, eu expiro, eu tenho um controle sobre mim. Isso é muito importante. A respiração influencia bastante no estado de tranquilidade emocional? Muito. Inspirar profundamente, expirar longamente. Isso trabalha com todos os nossos órgãos, isso oxigena o nosso cérebro, isso é muito bom. Respirar, sentir a tua respiração. Eu atendo pessoas às vezes, Patrícia, que eu percebo que elas não respiram. Elas vão falando, é só aquele... É tão curta aquela respiração e às vezes eu aponto para eles, eu falo, respira, você não está respirando, eu não sinto isso. Porque o cérebro precisa dessa oxigenação. É muito importante. É importante você saber respirar nos momentos mais difíceis da vida, sabe? Antes de tomar algumas decisões, antes de falar algumas coisas, antes de ter algumas reações, respira. Respira fundo. Isso. Não haja sob pressão, cabeça quente, nada disso. Esfria essa cabeça e respira. Você vai ver como o dia tende a ser melhor, as suas tomadas de decisões são melhores. Identificar aquilo que te causa preocupação. Porque tem pessoas que falam para mim, Marilene, eu não sei... Às vezes são tantas situações na minha vida, eu não sei te dizer o que exatamente me levou a essa depressão. Aí eu falo, mas como que você deixou chegar nesse ponto? Então a gente tem que trazer a consciência, mexer até em padrões inconscientes, coisas guardadas, para chegar no consciente e poder trabalhar com esses conteúdos. Porque você saber a causa é tudo. Não adianta eu te encaminhar, você ser encaminhado para um pronto-socorro, para um psiquiatra, ele te dá uma medicação que vai controlar sim os seus sintomas, isso é real, tá? Vai te baixar a ansiedade, vai trabalhar com a sua depressão, mas não vai tratar a causa. E a causa, ela está ali esperando ser tratada para que aquela doença seja curada. Se ambos, sintomas e causa, não forem tratados, não adianta. Uma hora ou outra aquilo vai surgir novamente. Pode surgir, por exemplo, numa mulher, numa depressão pós-parto, uma depressão que não foi tratada lá na adolescência.
Tá? Pode surgir no homem uma depressão, um bullying que ele sofreu na fase escolar, ele não tratou, passou por uma depressão, entrou e saiu de qualquer forma, às vezes só com medicação, e voltar lá na frente, num caso de depressão profissional. Ele é mandado embora, ele não estava esperando do seu emprego, e isso desencadear uma depressão grave. Então, é muito importante identificar a causa e tratar a causa e os sintomas para que essa depressão não volte mais. E os sintomas a gente trata com terapia? Os sintomas você trata com terapia e com medicação, tá? Você vai controlar muito desses sintomas, por exemplo, o teu estresse pode estar num grau tão alto causando uma depressão com uma forte queda de cabelo. Ou então você perdeu completamente o apetite. Então precisa sim de medicações, tá? Precisa de medicações inclusive para que o teu cérebro volte a produzir serotonina. Então vai precisar de medicamentos que atuem neste sentido, tá? No equilíbrio desses hormônios. Porque uma vez estressado, uma vez depressivo, todos os hormônios ficam desequilibrados. Então, é preciso de um tratamento, sim, com medicações indicados pelo teu psiquiatra, pelo teu neurologista e tratar a causa dessa depressão, dessa ansiedade, tratar esse estresse, controlar esse estresse na psicoterapia. Nós somos preparados para isso. Hoje em dia ainda tem muito preconceito contra esse tipo de doença? Porque a depressão, eu ainda escuto bastante gente falar que é frescura, que é bobagem, que a pessoa está aumentando. Entendeu? Infelizmente eu digo, Patrícia, porque com tanta informação, com tanto conhecimento que chega até os lares de várias formas hoje, né? As redes sociais, internet, programas como o seu, levam tanta informação, tanto conhecimento, e eu ainda vejo isso. Tem pessoas que chegam no meu consultório numa crise tão grande, numa situação tão séria, num quadro depressivo tão grave. Eu falo, como que você deixou chegar neste nível? E aí eles me dizem, mas é porque minha mãe não acreditava, meu pai não acreditava, meu marido achava que passeando, indo para a praia, tudo isso ajuda, mas não resolve. Então é preciso ouvir as pessoas que vivem com você dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa e respeitar o que ela está dizendo, tá? Que se ela está mostrando através dos sinais, quais são os sinais? Isolamento, falta de apetite ou aumento do apetite, dores de cabeça crônicas, enfim, são tantas, queda de cabelo acentuado, problemas na derme, na pele, tá? Surgem tantos sintomas físicos, tantos sinais, que é impossível aquele que convive não ver e não acreditar e não dar valor àquilo que está sendo dito, tá? E tem uns que nem conseguem dizer. Só de você conviver com a pessoa, você vê que ela já mudou o humor dela, já não é o mesmo humor, ela mudou a forma dela se colocar na vida. Então, gente, existe um problema grave sendo mostrado aí e que tem que ser tratado. Não pode mais existir preconceito. O preconceito, às vezes, o tratamento tardio, ele agrava de uma tal forma, infelizmente, levando até a quadros de óbitos. Mas por suicídio ou também pode levar a óbito naturalmente? Por problemas graves de saúde, a pessoa deixa de se tratar de tal forma, quadros assim de desidratação, desnutrição, problemas graves, tanto quanto o suicídio, né? Então você vê jovens que não tem como, não encontram formas de se comunicar dentro do seu lar, de forma aberta como gostariam e precisam, porque o pai tem um certo preconceito, a mãe tem um certo preconceito, ou nunca tem tempo, e sim, acaba que levando aquele jovem, aquele adolescente,
infelizmente, ao suicídio. Isso é muito sério. Pais têm que ouvir os seus filhos. Sabe, Patrícia, hoje existe aquela coisa, mas quando o adolescente ele está nessa fase, ele busca muito o grupinho dele, de adolescentes. Então, ele não quer conversar com os pais. Ele quer sim. Se a família se organiza de uma forma que este adolescente se sente à vontade dentro do lar, ele vai se abrir. Ele só vai se abrir muito mais com o seu grupo de adolescentes, de amigos, se ele não sentir isso em casa, se ele não tiver essa abertura em casa. Isso é real. Né? Isso. Eu vou para um pequeno intervalo, mas a gente volta já já, e aí a gente vai falar um pouco mais aí sobre essa questão do suicídio entre os jovens, que anda aumentando, né? Então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a Marilene Ked, que é psicóloga, e estamos falando aí sobre problemas mentais, né? Problemas de depressão, ansiedade, que hoje estão sendo causados e aumentados por causa da crise que está acontecendo aqui no Brasil. Isso. Né? A crise está acontecendo para piorar os quadros de ansiedade, que as pessoas estão muito inseguras profissionalmente, de tensão, as pessoas estão muito tensas, o diálogo está cada vez mais no pavio curto, você vê no trânsito, as pessoas pouco se respeitam, então ninguém mais tem paciência de ficar ouvindo o outro. Então a crise ela veio piorar essas condições que deveriam ser de tolerância, de respeito. Afinal de contas, Patrícia, estamos todos envolvidos, estamos todos no mesmo barco. Então todos nós deveríamos nos entender e agir da melhor forma possível. Se está difícil em alguns aspectos, não vamos tornar tudo difícil, né? E algumas pessoas tendem a fazer isso. Tem problemas no serviço, leva para casa. Tem problema em casa, leva para o serviço. Tudo isso soma. Acaba que desgastando os relacionamentos, né? Então, dentro de casa, casais que não se dão, ficam brigando na frente dos filhos, discutindo. Pais que não têm paciência de conversar com seus filhos porque estão com problemas profissionais. Enfim, é uma rede, está tudo interligado. Uma coisa leva a outra, né? Isso. É uma bola de neve. É isso. E daí a gente estava falando sobre suicídio. E o suicídio entre os jovens vem aumentando? Sim, isso é real. Não é tão divulgado, porque até para que não sirva como... né? Assim, a imprensa não... Isso. O jornalismo já tem até como regra de não dar notícia de suicídio. Isso não faz bem para a alma de jeito nenhum. Mas, infelizmente, os meninos, o gênero maior é dos meninos, as meninas têm se automutilado muito, tá? Então, aumentou muito. Eu vejo pelos meus pacientes que eu atendo. Tá? As meninas vêm se cortando muito, é uma dor emocional, é uma dor tão forte que ela transforma essa dor numa dor física, porque ela não consegue passar isso para quem convive com ela não consegue dizer o tamanho da sua dor. Ela acha que é uma dor incurável e é uma dor tratável, sim, porque numa psicoterapia é possível investigar as causas que levam a essa automutilação e tratar. E a pessoa parar de se ferir ainda mais, porque a causa já mostra algo a feriu muito, feriu demais aquela pessoa. Ao invés dela se livrar disso, desse ferimento, ela busca se ferir mais ainda como uma forma de abrandar essa dor. Esse caminho está errado, esse tratamento está errado. Ela não consegue identificar isso e continua se automutilando. Na cabeça da pessoa que faz isso, ela entende o quê? Ela acha que causando a dor física, ela vai esquecer um pouco da outra dor? Diminui a dor emocional, diminui.
Então, é uma dor que vem suprindo, vem se sobrepor a outra dor. Mas que não existe coerência nisso. Esse jovem precisa entender que ele precisa buscar ajuda. Se ele acha que ele não pode divulgar isso na casa dele, pedir ajuda na casa dele, então ele fala, eu preciso de ajuda psicológica. Não precisa dizer para os pais o que é, então, se ele acha que não será ouvido, não, né? Mas ele pode dizer, eu preciso de ajuda psicológica, preciso fazer uma terapia. E aí essa busca, esse tratamento psicoterápico vai ser muito bom. Olha, para chegar a um pensamento suicida, para chegar no pensamento já leva um tempo. Então, não é possível que pessoas ao redor não tenham percebido algum detalhe, algum sinal. Tudo bem, olha, semanas antes ele estava feliz assim. Acredito, eu trato pessoas assim, de familiares de suicidas. Acredito, mas algum sinal foi dado. E esse sinal, lógico, talvez não tenha sido do tamanho suficiente para aquele que convive identificar, tá? Que tipo de sinais das pessoas? Por exemplo, a pessoa passa por uma separação, um divórcio, muito sério para ela, ela não consegue elaborar isso, Patrícia, ela não consegue aceitar isso. Então, ela vai resolver isso como, às vezes, se isolando durante alguns dias. E aí nós podemos chegar para essa pessoa e falar, olha, isso pode se agravar. Vamos buscar ajuda? Isso pode se agravar. Ou aquele filho que você vê que está com um comportamento estranho, chega, se tranca dentro do quarto. Você está na dúvida se está usando droga, o que está acontecendo, chama para um diálogo. E já deixa claro para ele, olha, principalmente quando tem casos na família, olha, tem casos na família de suicídio. Eu não quero nunca pensar que você está pensando nisso. Vamos buscar ajuda? Se existem casos na família de suicídio, existe uma predisposição, existe uma genética. Ah, é? Exatamente, existe transtorno psiquiátrico. Primeira coisa que você tem que pensar é na genética, tá? Existe a genética. Não que ela seja suficiente para te levar a um quadro, tá? De suicídio, mas ela pode sim favorecer. Então, você tem que estar sempre atento nos quadros psiquiátricos da sua família, tá? De avós, de tios, de pais, e lembrar que eles existem. Ah, existe depressão na família? Existe. Então, já está suscetível a isso. Existe depressão pós-parto? Sim. Existem pessoas que já tentaram o suicídio? Sim. Existem bipolares, transtornos do humor grave, que precisa de tratamento? Sim. Tudo isso é tratável, é controlável. Ah, tem cura? Até hoje não tem cura. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que existem medicações, que existe psicoterapia e que com isso existe o controle. Então, se existe o controle, hoje o controle existe e o acesso também existe. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia. Faça sua inscrição em faculdades de final de ano. No começo do ano é selecionado várias pessoas que fizeram essa inscrição e eles podem sim fazer terapia com esses formandos que estão se formando, estão no 5º ano de faculdade, mas que têm a supervisão de excelentes professores com muita experiência. Ou então, casos graves, procurem o Hospital das Clínicas. Tudo é possível. Se você toma uma atitude, é possível, tá? E se você tem um olhar, uma escuta atenta dentro do seu lar, é possível remediar, é possível tratar, é possível correr enquanto há tempo, tá? Prevenção. É sempre super importante, né? Você trouxe esse livro aqui, né? Que você é autora de 7 livros, isso. Né? E este que você trouxe para nós hoje, o que tem a ver com o tema que a gente está conversando? Como ele trata isso? O que eu digo aí, emoções, situações e soluções. As pessoas passam por situações
que levam a algumas emoções, a sentirem emoções, ou o contrário, elas têm emoções que levam elas a agir de determinada forma em algumas situações que precisam ser solucionadas. Então, essas emoções precisam de tratamento. Essas situações só vão encontrar realmente uma solução com a emoção controlada, equilibrada. Quando estamos emocionalmente desequilibrados, como é no caso da depressão, da ansiedade, do estresse, de situações mal resolvidas na vida, aquilo tende... Porque não adianta, Patrícia, você acha que passou para algumas pessoas que têm uma resiliência muito alta, tá? Então passou, para outras não. Aquilo vira uma bola de neve. Aquilo lá na frente, o que não foi elaborado será reproduzido. Então, se eu vivi uma situação com os meus pais que me causaram um trauma muito grande, eu vi aquilo e não resolvi, com certeza a chance de eu reproduzir aquilo é muito grande. Ou a chance de eu generalizar alguma situação que eu passei com alguém para outras pessoas é muito grande. Então, eu preciso de ajuda. E às vezes a leitura, você começar por uma leitura, já te dá um alívio, já te dá um conforto, já te dá uma luz, porque sozinhos é muito difícil. É verdade. Sozinhos, resolver algumas situações da vida, às vezes, é quase que impossível. Mas, às vezes, eu tenho vergonha de buscar ajuda, de não ser aceita, de não ser reconhecida, daquilo não ser encarado como uma verdade para as pessoas. Então, eu pego um livro, eu faço uma boa leitura, eu assisto um programa que me traga conhecimento como o seu, eu posso mudar o transcorrer da minha história. E posso mudar para muito melhor. O que não pode é eu saber que eu não estou bem e deixar isso se agravar. Esse quadro psiquiátrico, psicopatológico se agravar por preconceito ou por qualquer coisa que seja. Eu acho que o autorrespeito é muito importante. Se algumas pessoas não respeitam a sua dor, você precisa respeitar por si mesmo e por elas. Então, se a pessoa perceber que está sentindo uma dor grande, emocional, uma angústia, que essa angústia não passa. Isso. Né? Porque assim, é normal na vida a gente ficar triste. Isso. Né? Então, ainda bem, para você valorizar a alegria. Exato. Então, assim, aconteceu alguma coisa, a gente fica triste. Mas como a gente pode perceber se essa tristeza já está virando uma depressão? Como que a gente pode perceber se está virando um assunto sério? Quanto tempo? Existe um tempo? Existe uma frequência. Que a gente exatamente. Deve ficar triste? Cada um é cada um, mas no geral, você não pode permitir que uma tristeza, algo que tenha te causado um abalo emocional, perdure 2, 3, 4 meses. Porque aí já está te causando prejuízos em toda a sua vida. Então, a tendência é que essa dor vá diminuindo conforme você vai elaborando a situação, né? Então, eu vou pensando, eu vou refletindo, eu vou tendo outras visões sobre a mesma situação que eu vivi, vou tendo um outro olhar, né? Uma outra postura em relação àquilo. Isso demora alguns dias. Agora, se aquilo vem se alongando meses e meses, está errado. A mesma coisa um luto. Você tem de 3 a 4 meses para sofrer o teu luto, respeitar o seu luto. A partir desse período, você tem que entender que você, de alguma forma, tem que fazer a sua vida prosseguir, tá? Então, você vai encontrar, dentro desse luto, posturas na sua vida que você tem e que você já teve que vão te manter na dignidade da vida. Eu vou prosseguir. E a dor, a mesma coisa. Outro tipo de dor, um desemprego, uma separação, não pode persistir por meses e meses. Já não é uma tristeza, Patrícia, é uma depressão, que pode causar, inclusive, crises de pânico, e aí você não vai sair de casa mesmo, né? Meu Deus. E a gente percebe, assim, por exemplo, o luto, né? O luto, quando a gente perde alguém muito querido e tal,
A gente fica uns dias triste e tal, mas isso costuma voltar. É normal essa tristeza de vez em quando voltar? Sim, é normal. Ela volta em forma de saudades, né? Ela volta sim, é uma saudade intensa e você vive aquele momento de profunda saudade, nostalgia, mas procurando colocar dentro de tudo aquilo boas lembranças. Que você consiga dizer, eu vivi bem com a pessoa, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, tudo que eu pude colaborar para que ela tivesse uma vida boa e essa pessoa minha, eu fiz. E aí você consegue transpassar isso, você consegue enfrentar essa dor. Você estava falando sobre suicídio, né? Voltando de novo para esse assunto, as redes sociais, eu queria saber se elas influenciam muito sobre isso, mas antes a gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto e vamos ver de que forma acontece e se acontece isso, né, das redes sociais, da internet, enfim, influenciarem no suicídio, né, que vem nesse aumento do suicídio que está acontecendo. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta para 55 países além de todo o Brasil. E você pode, você que acompanha aí o programa, você pode mandar suas dúvidas, sugestões, perguntas aqui para nós pelo WhatsApp de São Paulo 11 99224 7760, porque a Marilene, que está aqui comigo hoje, psicóloga, vai voltar para falar sobre outros assuntos e você pode mandar suas perguntas que a gente vai fazer para ela, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, que elas têm influenciado bastante nesse aumento dos suicídios ou não? Olha, o que acontece? Quando eu fico muito tempo envolvido com as redes sociais, eu devo viver numa solidão muito grande, tá? Porque se ela não é usada profissionalmente, como tem muitos que usam profissionalmente, está correto, aí precisa mesmo. Agora, outros usam, por quê? Porque se sentem muito sozinhos. Os tímidos, os solitários, quanto mais a autoestima é baixa, tá? O nível de autoconfiança é zero. Então, mais necessidade eu tenho de quê? De ficar envolvido nas redes sociais, porque eu tenho aquela distância corporal que me dá uma certa segurança. Então, já é patológico isso, né, Patrícia? Aquela pessoa que não consegue, não dorme, não desgruda, está num nível de solidão altíssimo, precisa de ajuda, tá? Então, aí as redes sociais vêm para preencher esse vazio. Só que algumas linhas são do bem, outras não, como tudo na vida. Então, existem aí pessoas que buscam a internet, a rede social, os faces, enfim, tudo, para saber como sair dessa solidão. Encontram boas palavras, tá? Como incentivos para uma vida melhor, alimentar pensamentos positivos, pensar mais em situações positivas, criar mentalmente um futuro melhor. Existem sim muitas pessoas nas redes sociais que contribuem para isso. Por outro lado, nós temos aqueles tão doentes mentalmente, que contribuem de forma muito negativa, então não contribuem. Desfavorecem, prejudicam, porque eles ensinam o pior que há. Tem pacientes minhas que contam que é só plugar ali algumas coisas que já tem a receita de tudo. Coisas assim, Patrícia, de assustar mesmo. Como eu faço para morrer amanhã? Alguém tem dica de como eu morro hoje? Enfim. Nossa. E você acaba teclando ali e acaba vindo resposta. Então, quando uma adolescente me traz uma informação dessa, é algo assustador. E que é lógico, ainda não se tem muito controle nisso, né? E você coloca lá no Google? Uma ou outra diz que sim, um que vem essas informações, sim. E isso deve acontecer, né? Então, é tanto para o bem quanto para o mal. A internet está aí funcionando para todos.
o que é importante é você entender, você que fica nas redes sociais aí 24 horas por dia, que isso não é saudável, que isso é prejudicial. Se você tem esse nível de ansiedade, de solidão, de fobia de pessoas, fobia social, busque ajuda. É muito sério. Às vezes pode vir aí uma sugestão, um conselho totalmente errado para você, no momento que você já está fragilizado, sabe? Tem outros casos também, adolescentes, jovens que têm problemas com peso, aí eles passam regimes absurdos, sabe? Nas redes sociais. A menina não aguenta, acaba que sucumbindo, porque a saúde não aguenta, né? O nível de desnutrição chega a um ponto, confusão mental por falta de alimentação correta. E hoje é tão mais fácil você buscar um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, um endócrino que te oriente um regime adequado, personalizado, que vai te dar saúde, vai te dar vida. Então, infelizmente, respondendo a sua pergunta, as redes sociais estão aí tanto para o bem quanto para o mal. Tem também aquele desafio da baleia azul, né? Isso. Que ficou muito popular esses últimos meses. Que os meninos, principalmente, entraram muito nesse joguinho aí. E graças a Deus, os pais se mobilizaram, um passava informação para o outro, dizendo que o filho estava envolvido nisso, para ficar de olho no outro, para não deixar o outro entrar. Então, houve sim uma mobilização que ajudou muito alguns pais a não deixarem seus filhos sucumbirem nesse gravíssimo problema, né? Que foi essa baleia azul e outros nomes também que existem para esses joguinhos suicidas. Ai, gente. Cada coisa que a gente hoje ouve falar, né? E nós sabemos que crianças precisam de limites e dos olhos dos pais. Se os pais não ficarem o tempo todo monitorando o que essas crianças estão fazendo, as crianças de hoje são muito espertas. Elas vão burlar os limites, elas vão conseguir, de um jeito ou de outro, entrar nos joguinhos que elas querem. E aí tudo começa a complicar, porque toda aprendizagem começa ali, da infância. Até os 7 anos, o que você aprendeu muito dali vai nortear a tua personalidade, a tua identidade, a vida toda. E então nós temos que estar atentos. Os adolescentes, eles vão buscar os grupos aliados a eles, de encontro com eles, de acordo com o que eles aprenderam nessa fase. Então é muito importante o olhar atento dos pais ou responsáveis em cima dessas crianças e adolescentes, para que não se tornem adultos problemáticos, viciados em jogos, em redes sociais, a ponto de abandonar a família, do filho, da filha querer conversar com o pai, ele não dá atenção, a esposa querendo a atenção do marido e não tem, ou vice-versa. Sabe, é muito sério, Patrícia. Hoje, até lugares de trabalho, você vai num lugar, você está esperando a pessoa te atender porque ela está lá, olhando lá na rede social dela, sabe? Quer dizer, tudo misturado, não se tem mais ética. Tem que ter ética, tem que ter respeito pelo próximo. Então, se você vai sair para ir num teatro, num cinema, né, coloque no silencioso, vai jantar com amigos, olhe para os amigos, olhe para aqueles que estão ao seu redor, olhe ao seu redor. Tem pessoas até sendo atropeladas, elas não conseguem mais atravessar a rua sem colocar um minutinho aquilo no bolso. Eu estava fazendo um vídeo esses dias para outro programa que eu apresento, o Mundo em Minutos, e esse vídeo era exatamente sobre isso. As pessoas que... Era uma campanha, na verdade, para que você não usasse o celular dirigindo. Isso. E aí mostram pessoas andando. E aí eles falam, no fim, se você não consegue nem andar teclando, faça ideia de dirigir. Dirigir. E aí aparecia a menina, cada tombo, cada... Isso. né? A pessoa pode até ser atropelada. Lógico, é um descuido total com a sua vida e com a vida do próximo. Aquele que dirige, ele está dirigindo, atenção focada no que ele está fazendo. Então é muito importante, quanto mais campanhas tiverem na televisão, mostrando mesmo o pior que acontece
quando não está focado naquilo que está fazendo, melhor para todos. Porque tem que ser pelo susto, Patrícia. Só assim, causando uma emoção profunda, é que a pessoa tende a mudar. É verdade, é verdade. Nos hospitais tem muita gente que acaba confundindo os sintomas. Tem muita gente que chega nos pronto-socorros com palpitação ou dor de cabeça e aí acha que está tendo algum problema, algum ataque cardíaco. Sim. A pessoa, ela confunde sim, ela acha que está tendo até um infarto. Os profissionais do hospital, não, eles não confundem, eles sabem, eles conseguem a tempo perceber quando a pessoa está tendo uma arritmia causada por uma crise de adrenalina, cortisol, porque os próprios exames que são feitos ali imediatamente quando os pacientes chegam, já mostram que, e com anamnese, que ele sofreu ali um estresse agudo, né? A pessoa sofreu um estresse agudo, está sob forte tensão e que isso tende sim a alterar os hormônios. Por exemplo, em estresse muito acentuado, o cortisol, que é o hormônio produzido pelo caso do estresse mesmo, ele vai subir. E quanto mais alto ele tiver, mais sintomas ele vai causar na concentração, na atenção, no coração, porque ele vai subir a pressão também, tá? Adrenalina muito alta. Adrenalina é para quê? É para você, né, ter uma reação rápida, mas não é para manter aquilo. Cortisol também. Ele começa a ser liberado pela suprarrenal de manhã. Ao longo do dia, ele tem que diminuir. Então, se no final do dia ele continua no mesmo nível do começo do dia, Patrícia, está tudo errado. Então, você não conseguiu, aquela curva, você não conseguiu baixar, continua no pico e vai te prejudicar muito a saúde. Por isso que muitos médicos pedem para medir o nível de cortisol de manhã e no final do dia, da tarde, para ver se já teve uma queda nesse nível hormonal, senão ele vai prejudicar demais a saúde, levando a pessoa ao pronto-socorro várias vezes por semana ao hospital, tá? Gente... Isso, ela vai para o pronto-socorro, ela vai para o hospital. Tem casos, sim, que precisa de internação? Precisa, porque já afetou todo o metabolismo da pessoa, né? Ela já está com uma disfunção grande e aí vai precisar mesmo. Então, antes que isso aconteça, Patrícia, é começar mesmo a fazer uma autoavaliação. Né? De que forma eu estou conduzindo a minha vida, o meu estilo de vida, a forma de eu interpretar as situações. Está me proporcionando saúde ou ausência dela? Porque não adianta nada você achar que o teu campo profissional vai mudar, porque às vezes não muda, é você que tem que mudar a forma de reagir a isso, tá? Ao desemprego, à falta de dinheiro, ao trânsito, a alguma desarmonia na família. É você que tem que mudar a tua forma de encarar, a sua postura, a sua interpretação e procurar harmonizar tudo isso na sua vida, para que isso não abrevie teu tempo, né? Pois é. Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando. Infelizmente. Passou bem rápido, né? Passou muito rápido. Passou bem rápido. Eu queria que você quer deixar alguma dica final para quem está assistindo a gente? A minha dica é sempre o amor próprio e o respeito por si próprio, sempre, Patrícia, sempre acima de tudo. Aquela historinha do avião. Se você quer ajudar tudo ao seu redor e todos, coloca você primeiro, a máscara de oxigênio, tá? Então, isso serve para tudo. Você estando bem, tudo ao seu redor vai estar melhor, pelo teu ponto de vista. Muito legal. Muito obrigada, viu? Querida. Obrigada. Foi um prazer, viu? O prazer foi todo meu. Está convidadíssima a voltar aqui para o Análise Direta. Muito obrigada. Queria que você passasse as suas redes sociais e também onde encontrar o livro. Dá para mostrar, Ferreirinha? Meus livros vocês encontram nas melhores livrarias de São Paulo, tá? Pode fazer por encomenda também pelo meu site. Às vezes a pessoa não é de São Paulo, não é do Brasil. E tem o Psicodicas, o meu site,
que é muito bom conhecer. Tem mensagens, tem várias dicas psicológicas. É só escrever lá Psicodicas. Psicodicas. E pronto, já aparece. Isso. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre, viu? E eu agradeço a sua audiência também. Muito obrigada. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. Você vai assistir várias edições do programa por lá e você pode também assistir pelo YouTube, Análise Direta, ok? Você pode se comunicar com a gente tanto pelas redes sociais como também pelo nosso WhatsApp de São Paulo, 11 99224 7760. Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.